E lembra uma coisa importante: todos nós temos a capacidade de ser felizes. Às vezes, como Ivone Pereira conta no seu livro O Cavaleiro de Nomier, Na Voragem do Pecado e o Drama de Bretanha, às vezes o indivíduo fica mergulhado em complexos de culpa do passado e tem alguma dificuldade em ser feliz. Mas na medida em que ele se trabalha, em que faz o bem, ele se permite encontrar essa felicidade que existe dentro de nós, esta luz preciosa que existe dentro de nós. E a nossa amiga ali sabe a poesia que eu citei aqui. Vem cá, ela me recitou e vem cá. A culpa é minha. Não, senão não vou. Sinta-se Martins. Eu não sei toda, eu só sei um pedaço dela. Eu aprendi essa poesia no curso normal, e não faz muito tempo não, tá, gente? Esqueci também o nome do poeta, olha só como é que a memória da gente falha, né? Então vamos só um pedacinho. A felicidade, primeira pergunta, a felicidade existe? Existe sim, mas nós não a encontramos. Por quê? Não, a árvore milagrosa que sonhamos, toda riada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde há pomos e nunca há pomos onde nós estamos. Parabéns. Sobre a felicidade, Jesus tem um remédio, mas Ivone Pereira custou a encontrá-lo. Ela que vinha de uma família belíssima, protestante, alegres, bem-humorados, que cantavam hinos de glória ao Senhor, depois de um erro cometido, como ela estava com a consciência muito dilatada na compreensão de erros e de acertos, ela não se perdoou pela vingança exercida contra o Cavaleiro de Nomier. E durante mais de 5 encarnações, Ivone Pereira teve que lutar contra a impossibilidade que ela criara de ser feliz. Mas na última encarnação, no Rio de Janeiro, ela encontrou uma chave, o Livro dos Espíritos. Mas ainda demorou quase meia encarnação, uns 30 anos, para ela conseguir superar as próprias dificuldades. Ela estudava, ela lia, ela orava e ela recebia espíritos necessitados. Interessante que o Cavaleiro de Nomier, por ela prejudicado, já estava feliz. Aliás, ele desencarnou e entrou num estado de felicidade, porque ele perdoou. A nossa maior dificuldade é nos perdoarmos. Outro dia um taxista contava para mim, tudo estava errado para ele, coitadinho. Ele contou até que ele guardou dinheiro para levar os filhos à Disneyland e bateu o carro. Eu falei, você está se boicotando. Você não está se permitindo ser feliz. Você está se castigando. Aí, como ele havia dito que ele é aluno da Casa André Luiz de Espiritismo, eu falei para ele, vai lá e pede uma verdadeira desobsessão, pode falar em meu nome. E, em geral, é isso que nós vemos. Uma amiga querida minha casou 4 vezes, um pior que o outro. Aí o quinto era tão ruim que ela falou, agora eu fico com esse mesmo, porque naquela época a mulher não se sentia bem sozinha. E interessante que os 5 eram violentos e tendiam à bebida. Como que ela repetia o castigo que ela decretara para ela mesma? Temos, diz Almir Sater, a capacidade de ser feliz. Cada um constrói a sua estrada, no aqui e no agora. Essa história somos fruto do passado relativamente, porque fatal só a hora da morte. Somos construtores de um futuro, num presente de trabalho, de amor e luz. E o seu Hugo de Cambé dizia sempre,
Não exista tristeza e depressão que resista a fazer uma ação para pobres. Ou, de alguma forma, se entregar, utilizar o corpo físico para atender aos mais necessitados. Descascar cenouras, cortar cebolas, chorar com a cebola cortada, muitas vezes é o maior remédio para o indivíduo que entrou num processo de perturbação, de desequilíbrio, como Ivone Pereira, a grande Ivone Pereira, e bom que ela nos contou para verificarmos que os futuros missionários passam, como diria Jung, por períodos difíceis, por períodos de desânimo, mas ela conseguiu superar. Mas o mais interessante é que o cavaleiro de Nomier ficou feliz depois do seu desencarne difícil. Ele ficou enterrado lá num porão, escondido do povo, morreu em sofrimento. Mas noutra encarnação ele quis de novo amor Ivone Pereira e casaram. E ela aprontou de novo para o coitado. E o coitado entrou de novo num período de desequilíbrio, de tanto que ele amava, e cometeu até uma besteira. Mas novamente o cavaleiro de Nomier se reergueu e partiu. Ele tinha uma capacidade de adaptação e superação incrível. Ivone Pereira, no mundo espiritual, verificou que novamente ela lesara o cavaleiro de Nomier e entrou num processo obsessivo e intenso. Parecia aos menos avisados que Ivone Pereira gostaria muito a conseguir se recuperar. Não. Dessa vez se encarnando no Rio de Janeiro, encontrando o Espiritismo, usando a mediunidade para o benefício do próximo, ela conseguiu logo o reequilíbrio. Uma mulher maravilhosa que nos deixou exemplos de aceitação. O sonho dela nessa última encarnação era novamente encontrar o espírito amado Charles, que havia sido irmão dela. Era um amor acima das contingências da matéria, mas ela ainda não sabia. Mas ela aprendeu a caminhar sozinha, enfrentou várias dificuldades e venceu em toda a linha, mostrando que todas as pessoas têm exatamente a capacidade de serem felizes. Basta se perdoarem os erros do passado, mesmo que eles estejam no inconsciente perturbando, se dedicar ao amor ao próximo e se permitir ser feliz, como eu falei para o taxista, pelo amor de Deus, menino, a hora que você consegue um dinheirinho para levar seus filhos na Disney, você bate o carro, você assim tá mal, reage, pense que agora você vai realizar os seus sonhos, é trabalhador e honesto, vai conseguir aquilo que você desejar, porque é o livro dos Espíritos que nos diz: Deus criou os bens da terra sedutores para impulsionar o indivíduo ao progresso. Então aquela tentativa frustrada de igualar todas as criaturas é um absurdo. Lia Light escreveu um artigo muito bonito: os seres humanos não são repolhos, os seres humanos não são garrafas de refrigerante. Cada indivíduo é um indivíduo e o prêmio tem que ser dado pelo mérito, mas é isso que a reencarnação faz. Nós que sabemos da existência da reencarnação, não vamos tentar criar um mundo mágico através de uma imposição nossa, porque todos os lugares onde tentaram, o fracasso foi total. Só o homem melhorando, o homem amando, o homem se espiritualizando é que vai surgir um mundo de justiça, o que não quer dizer, como leu Herculano Pires em Agonia das Religiões, que todos os indivíduos vão ser iguais, porque somos diferentes e isso é que nos encanta. Como as folhas das árvores são diferentes, cada ser humano é diferente, cada um cresce de uma forma, cada um se trabalha de uma forma, cada um escolhe ou é levado a determinadas experiências para crescer espiritualmente.
Um mundo que tentasse massacrar os indivíduos, impondo suas leis através de um grupo de poderosos que se utilizariam do poder para massacrar, seria um mundo profundamente injusto. A justiça vem de Deus e virá de corações humanos bem trabalhados para a prática do amor. Justiça não é impedir um indivíduo de atingir o seu progresso em nome daquele que não quer progredir. Não, justiça é dar a todos os mesmos direitos, como explica o Evangelho. Se dividíssemos a fortuna da terra em pedaços iguais e espalhássemos todos com igualdade de pedaços de terra, cada um agiria de uma forma, um venderia a terra, outro não ligaria para a terra, criaria tiririca, vários problemas. Então, às vezes, nós queremos imitar Deus. As leis de justiça têm que continuar, mas a falta de liberdade não, porque responsabilidade, lembra Herculano, responsabilidade é planta frágil e maravilhosa, que só se desenvolve e cresce em clima de liberdade. Sem liberdade, o homem é escravo, e o escravo é sempre indigno e infeliz. Quando Herculano escreveu o reino, ele diz assim: não entra no reino dos céus o rico orgulhoso. Mas lembrando que riqueza, a gente tem uma mania, riqueza é dinheiro. Não, tem a riqueza da inteligência, a riqueza da bondade, a riqueza de auxiliar o próximo. Todos somos ricos. Herculano diz: meu Deus é Deus dos ricos, quero que todos sejam de conforto físico, de amor, de paz, de auxílio ao próximo. Mas não entra no céu o rico orgulhoso, egoísta, porque ele está carregando os seus fardos mentais das ilusões do mundo. E ele os construiu através do pensamento. E quando ele vai passar na porta do reino, não há espaço. Mas ele não consegue largar seus bens, porque ele tem tanto apego àquelas ilusões, e de repente um fardo escorrega para o abismo. E ele tenta alcançá-lo e também cai no abismo da iniquidade. Mas à luz do Espiritismo ele terá novas oportunidades. Tampouco entra no reino de Deus o pobre preguiçoso, o pobre orgulhoso e o pobre revoltado. Também não há condição para ele entrar no reino de Deus, porque o seu coração, diz Herculano, está tão pesado que também o atrai para o abismo da iniquidade. E só quando ele desenvolver a capacidade de amar, de trabalhar, de servir, então ele entrará no reino dos céus. Mas o reino dos céus, um reino de paz, de justiça, de felicidade, de amor, foi implantado por Jesus no centro da terra. Alguns conseguem atingi-lo. O critério não é ser pobre ou ser rico, ser bonito ou ser feio, mesmo porque a maior riqueza nossa é o espírito que nós somos. Confundimos-nos tentando atingir a riqueza apenas econômica. Marx é que fez essa confusão. Para nós espírita, todos somos ricos de habilidades várias, habilidade de ser feliz. E quem entra no reino dos céus? Quem ama, quem serve, quem ajuda. Por exemplo, Nelson Mandela foi um indivíduo profundamente infeliz, revoltado, agressivo e tinha motivos. Seu povo de pele negra era tratado injustamente. E Nelson confundiu o desejo de justiça com revolta. Durante a sua juventude, ele não conseguiria entrar no reino de Deus. Mas ele foi preso, foi quebrar pedras, e um indivíduo especial, magnífico, em vez de ficar mais revoltado, ele como que amadureceu, avançou e entendeu que a lei é de amor. E Nelson, na medida em que seus cabelos branqueavam, foi crescendo infinitamente. E quando ele saiu da cadeia, depois de 27 anos, numa vida difícil, quebrando pedras, com os pulmões atacados,
A primeira coisa que Nelson fez é pedir que seu povo perdoasse o branco, que os perseguira, que prejudicara, que lesara, que só o perdão e o amor construiriam uma sociedade melhor. E teve que fazer mais, teve que perdoar a própria mulher que ele amava, Winnie, que aprontara. Tadinha, ela ficara meio desequilibrada também com as torturas e com a vida difícil que passara, e fizera coisas terríveis. E Nelson novamente estendeu seu perdão a Winnie, embora tivesse que se separar de Winnie, porque inclusive ela contribuíra para a morte de alguns meninos. Ele se separou, nunca acusou, nunca falou nada contra Winnie, continuaram amigos, mas ele se casou com Graça, que era viúva maravilhosa de um amigo dele. E é Graça quem diz: Nelson não me amava. O grande amor da vida de Nelson era o Winnie. Mas ele não estava mais preocupado em amar e ser amado, ele estava preocupado em ser justo, em criar uma terra melhor, em estabelecer o perdão, em aliviar aqueles corações pesados por anos de sujeição e de maus tratos. E conseguiu. E é claro que Nelson Mandela, ainda encarnado, estava projetado no reino de Deus. Nelson Mandela foi feliz durante quase toda a sua vida, só não foi feliz em seu período de revolta. Depois ele foi profundamente feliz, e mais ainda quando ele saiu da cadeia. É claro que já na cadeia ele se projetava durante o sono e pelo pensamento em regiões melhores. Mas quando ele saiu e começou a falar lindamente sobre a necessidade do perdão de toda a sociedade, independente da cor de pele, da condição social, dar as mãos dentro da solidariedade e fraternidade para construir um mundo melhor, Nelson Mandela brilhou intensamente. É um contemporâneo nosso que descobriu a arte de ser feliz em condições adversas, mas que tiveram um bom resultado, porque ele encontrou a felicidade numa pedreira, trabalhando duramente e quebrando pedras, e estendeu a todos aqueles que desejavam conhecê-lo e compreendê-lo. E até hoje a figura de Nelson Mandela, suas palavras de amor e de perdão iluminam a todos nós. E quando ele desencarnou, o planeta Terra reverenciou este grande indivíduo que soube caminhar para a luz, que soube numa encarnação mudar completamente de atitude e que nos deixou um exemplo de possibilidade de mudança, ainda numa encarnação, mesmo que tenhamos agido errado durante algum tempo da nossa vida. E é isso que queremos transmitir aos nossos filhos e aos nossos netos. Mas alguns ainda não nos ouvem. Então diz o Evangelho: lancemos as sementes. Elas ficarão no coração desses indivíduos e frutificarão numa outra encarnação. Nenhum gesto de amor é perdido. Nenhuma semente educativa é perdida. Assim como as sementes lançadas pelo nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, continuam a germinar em nossos corações, assim também as sementes lançadas por nossos pais, avós, amigos, casa espírita, psicólogos e psiquiatras bons, psicanalistas bons, assim também essas sementes germinarão em nosso coração. Agora, nos convém regar com esforço para que essas sementes façam o que conseguiram com Ivone Pereira, que também, numa única encarnação, se iniciou no desequilíbrio e na dor, e depois se transformou numa pessoa, no espírito de luz, num ser de luz, como diria o Dr. Ibê, como diria a doutora Mary, que nos iluminam até hoje. O convite é isso, é a mudança interior, é a construção da alegria, é a humildade. Almir é grande demais. Ele diz: sei que pouco sei, ou melhor, que nada sei.
Quem é o tolo na terra que vai se julgar um sabereta? Quem é o tolo na terra que não vai entender que estamos no beabá da cartilha do amor de Jesus de Nazaré? E quem é o tolo na terra que, embora tenha essa visão magnífica, essa dilatação de fronteiras que o Espiritismo nos dá, não se compreenda, como diz André Luiz, como um feto em desenvolvimento da razão, como uma criança muito pequena que começa a descortinar os ensinamentos maravilhosos que conseguimos no nosso querido planeta, mas que já enxerga outros planetas brilhantes e fabulosos que nos convidam à caminhada, e nos quais teremos tanto que aprender, tanto que praticar, aprendendo que a vida é um contínuo magnífico que não nos cansa, porque sempre há o que desenvolver. O Espiritismo nos traz esta visão. E se estamos com dificuldades várias na conquista da felicidade, vamos pedir auxílio à casa espírita, à família, aos especialistas da horizontal. Uma das minhas filhas teve uma dificuldade, ela entrou num período que ela começou a ver Jornal Nacional, e ela falou, mas é muito pesado o mundo é muito injusto. Aí o que ela fez? Além de trabalhar na casa espírita, além de ser Rosa Cruz no 10º grau da loja Rosa Cruz, da Diogo de Faria, ela foi procurar um analista. Ela arrumou um analista experiente, bom, e ela falou, mãe, com ele eu aprendi muita coisa e agora eu me sinto feliz. Só que eu vejo o mínimo de jornal possível, mãe. Eu procuro na UOL, começa a desgraça e eu mudo o disco. Vou ler um livro bom, porque faz parte do crescimento do planeta dificuldades várias. E ela dizia, outra coisa que eu tenho cuidado é não me envolver com aqueles que não sabem falar em alegria. É tratar de ficar na minha. Eu me imagino enrolada em luzes, para não me contaminar. Porque como eu tive essa tendência, pode ser que amanhã volte. Eu falei, pelo amor de Deus, menina. Aí também faz academia, 3 vezes por semana. Ela disse que lá ela gasta toda a energia ruim. Mãe, você precisa fazer. Eu falei, não, já na minha idade é perigoso. O Roberto Carlos foi fazer, ficou com um problema de coluna terrível. Então o idoso tem que se compreender como indivíduo mais frágil, faça a caminhada. Agora, se faz desde cedo Pilates, continue. Mas começar depois dos 70 é meio... há que ter critério. Vamos continuar ali. Jesus ensinou, vir a mim os pequeninos, mas nós mesmos somos pequeninos. Não do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual. Na Terra, o querido planeta que é maravilhoso, os habitantes da Terra são constituídos por indivíduos necessitados. Estamos num hospital escola, por isso que eu digo que como o nosso referencial é a Terra, não ficamos muito mal, ainda bem. Agora, quando a Terra melhorar, e vai ser relativamente em breve, dentro da ilusão que é o tempo da Terra, nós temos que melhorar também, caso contrário não conseguiremos acompanhar os nossos companheiros. E poderemos, com vias de reforço escolar, nascer em planeta primitivo. Ninguém merece. Até merece, mas não deseja. Pelo amor de Deus. E honrar pai e mãe. É muito importante, sobretudo através das várias encarnações. Admito até que alguém não tenha afinidade pelo passado com o pai e com a mãe. O querido Dr. Inácio Ferreira, olha lá, está ali. Ele escreveu, eu gosto do Dr. Inácio Ferreira encarnado. Desencarnado, para mim, não é o Dr. Inácio Ferreira, porque ele é muito capacitado, muito inteligente, não é um tolo que apresenta em algumas comunicações. Encarnado, ele deixou escrito um livro muito bom, Psiquiatria e Reencarnação, edição PS, que saiu há pouco tempo novo. É incrível. Ele fala de famílias que se desestruturaram pelo mergulho no passado.
Ele conta o caso de um senhor que sempre teve dificuldade com a esposa, quer dizer, foi um casamento difícil, de provação. Mas com a idade o homem foi piorando. Ele começou a ser agressivo com a esposa. Pegaram um dia que ele estava muito agressivo e os filhos falaram: pai, a mãe é uma santa. Ela faz tudo para te ver bem. O que mais você quer? Ele falou: uma santa? Põe um vestido de seda na velha e coloquem num baile e vocês vão ver o que ela faz. Quando chegou nesse ponto, os filhos levaram para o doutor Inácio, que aliás ele tem vários casos contando as histórias. O doutor Inácio levou o caso à desobsessão. E contaram então para o doutor Inácio que numa das encarnações passadas, a hoje velhinha foi uma moça linda. E casaram com o marido atual dela, que na época era um viúvo muito rico. Ela casou, ela costurava para um grupo de toureiros e namorava os toureiros. Ela casou com o senhor e queria continuar namorando os toureiros. E namorou até o filho desse senhor. E isso que ele trazia na encarnação atual. Quando o senhor soube que o filho namorava a sua esposa, colocou o filho para fora. Mas o filho amava o pai e acabou separando da moça que falava mal do pai dele. Ele ia em defesa do pai. E um dia o grupo de toureiros bateu tanto no moço que ele desencarnou. Aí o velhinho não conseguiu perdoar, ficou com ódio daquela mulher. Mas no mundo espiritual somos preparados para a vitória. Ele foi convidado a se analisar. E ele resolveu que ele poderia muito bem casar com a moça e ser feliz e estabelecer vínculos de amor. Um dos filhos seria o que fora filho dele. Bom, reencarnaram. Com os filhos ele sempre teve laços amigáveis, mas a esposa ele não conseguiu perdoar. E com a idade, quando enfraquece muitas vezes os limites do cérebro, há um aflorar do passado. E é isso que ele achava, que a velha, já no estado de velhice, ia se transformar na moça terrível que o traíra tantas vezes com os toureiros. E na cabeça dele, ela era ainda aquela mulher perigosa. Resultado, o doutor Inácio falou: nessa encarnação vocês não vão ter jeito. Cada um vai morar na casa de um filho. Como eram 8, ficava fácil. E só se encontrem se souberem se comportar nas festas de Natal, de aniversário da família. Caso contrário, fiquem longe, até que ele aprenda a conviver com a esposa e a perdoar um passado que já se foi. E o doutor Inácio lembra que as dificuldades do lar e com os nossos próprios pensamentos, muitas vezes vêm do passado. Por isso o Buda diz: esqueça o passado, já passou. Esqueça o passado e se firme no presente, produzindo um futuro de luzes, de equilíbrio, de felicidade e de paz. Porque a maioria das pessoas, que às vezes de forma muito difusa, como uma neblina, começa a mergulhar no passado, pode criar dificuldades no presente. Ele lembra também, o doutor Inácio, de um menino que não suportava o pai. E a família vivia numa guerra. O menino era dócil com todo mundo, adorava a mãe e os irmãos. Mas o pai, ele olhava e tinha ódio. Um dia ele ficou tão agressivo que também levaram o menininho para o doutor Inácio. O doutor Inácio, com uma coragem naquela época ainda, mais de 30 anos atrás, ele conta toda a história desde aquela época, foi fazer desobsessão para o menino. E descobriu que o ódio do pai era de uma encarnação anterior, quando o pai o matara, porque não queria que ele casasse com a filha. Naquela época o menino não era filho desse senhor, ele tinha uma filha linda que adorava o menino. Casaram, fugiram, casaram, e o pai foi lá e matou os dois. E encarnações se passaram, mas quando se reencontraram, o pai amava o filho odiava o pai.
E novamente foi feito um trabalho de desobsessão, mas o doutor Inácio aconselhou a de vez em quando manter o menino mais longe do pai, para que problemas do passado, modo de falar, não aflorasse demais. Bendito seja Nelson Mandela, que já nessa perdoou o Willy pela traição, pelas várias traições, e foi num crescendo de luz. E talvez noutra encarnação ele queira voltar com o Willy de novo. Espero que aí ela não apronte nada, porque vou contar. Honrar pai e mãe, ainda que não amem, tem que manter um comportamento civilizado. Eu conheço uma moça, ela dizia: eu odeio minha mãe. Eu falei: tudo bem, problema seu, mas trate bem, lembre as datas preciosas, dia das mães, vá visitá-la e não deixe ela perceber que você odeia. E peça para a equipe espiritual tirar esse sentimento do seu coração, porque é o sentimento que mais impede a projeção nas ondas de luzes, das quais podemos e devemos participar. Ai, mas eu posso. Oh, meu Deus, se o doutor Iben pôde, se a Mary pôde, por que nós não vamos poder? Autoimagem positiva. Sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Outro conselho que Jesus deu: Jesus é fantástico. É o maior psicanalista, psicólogo, educador, pedagogo de todos os tempos. A César o que é de César. Porque às vezes, eu tenho um amigo, ele largou um emprego porque o governo cobrava muito imposto. E a maior amargura dele é ter que pagar imposto. Eu falei para ele: o que não tem remédio, já diz o povo, o remediado está. O que se vai fazer? Ou todo o povo faz passeata pacíficas, conseguindo afastar o Black Bloc, que já foi provado que tem participação de sindicatos de partidos vários, ou é melhor pagar um imposto e não se aborrecer. Porque ficar infeliz porque tem que pagar o imposto, eu falei: ainda bem que você tem que pagar. Pior se você precisasse da cesta básica, aí que seria. A César o que é de César, já disse Jesus naquela época. Também os judeus estavam revoltados do imposto altíssimo que tinham que pagar a Roma, e esperavam que Jesus falasse como Barrabás: não é justo, vamos acabar com isso. Não, Jesus deixou catatônicos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o povo diz assim: não adianta chorar sobre o leite derramado. Uma colega de trabalho da minha filha tem um menininho que nasceu com a síndrome de Rubinstein. É uma síndrome rara, difícil. A mãe não quer saber a idade mental do menino. O menino está com 9 anos, a idade mental eu calculei por cima, é de 3 anos. E, por exemplo, se chove muito, se venta muito, ninguém dorme. Porque o menino, ele é um doce, é um amor, é amoroso. Mas ele morre de medo de vento, de chuva, de qualquer mudança. E felizmente ele está levando muito bem o problema. Às vezes eu me pergunto por dentro, como será que ele está? Mas se ele está conseguindo levar, trabalhando, sorrindo, viajando às vezes com o marido, se arrumando, é um espírito forte. E ela não se queixa, só às vezes ela fala para minha filha: foi difícil, foi uma noite difícil, é um dia difícil. E ficou muito preocupada em arrumar uma escola que aceitasse o menino. Ele e a irmãzinha caminhavam juntos, agora a irmã foi muito inteligente e ele ficou numa escola onde ele está mais com finalidade social, de brincadeira, de conversa. E eu digo para minha filha: Deus te deu bastante força espiritual, vamos orar por ela, porque é um problema que vai aumentando. Mas não é por acaso que aquele espíritozinho que os ama tanto, a mãe, o pai, e que nos ama, quando ele nos encontra, ele dá beijo no coração.
É uma criança que nos comove. Mas também tem um bolo de aniversário, ele mete a cara e come o bolo como um cachorro. Tem Coca-Cola, ele vai lá, pega, toma e depois joga fora. É uma criança com limites, mas com potencial de amor também, que merecia essa mãe e esse pai maravilhoso. O pai é filósofo, também parece que está levando bem. Mas a gente tem que vibrar muito amor, porque o caso é difícil. Na medida em que o indivíduo cresce, a cabecinha está com 3 anos. Mas ela, até agora, tem dado um exemplo de força interior, de alegria de viver, e às vezes até eu fico encantada, porque ela vai aplicar botox, eu falo que interessante como ela continua mesmo, isso é bom. É mal porque é uma futilidade, mas é bom porque ela está íntegra, ela quer ficar bonita. Aí depois ela inventou um tal de lifting, sofreu, ficou toda queimada, e agora ela diz, não mudou nada. Eu falo, não, mudar sempre mudou. Pensou que eu não sei, mas deve ter mudado. O que eu não sei. Talvez tenha aumentado o colágeno. As marquinhas estão lá. Então o ser humano tem uma capacidade de adaptação e de superação e de ser feliz nas condições mais adversas. Eu gosto de ler muito, gosto de ler as histórias dos campos de concentração. Não pela tristeza, que aquilo me faz mal, mas pela alegria de verificar que o indivíduo da Terra supera tudo ou quase tudo, que centenas de indivíduos conseguiram escapar em boas condições, continuaram contando os seus problemas, deixando os seus recados. É importante verificar como somos capazes. Os vietnamitas também passaram por uma guerra terrível, frágeis perto dos que os guerreavam, mas construíram túneis embaixo da terra e venceram. Nós não sabemos, não conhecemos a nossa força interior. Na medida em que vamos vivendo, aprendemos a habilidade de pôr uma cortina no passado, a habilidade de compreender o indivíduo difícil e de nos compreender indivíduos difíceis que nós somos, o desenvolvimento da tolerância para convosco mesmo, para com o próximo, e a habilidade, sobretudo, que é um dom precioso de desenvolver o bom humor e a alegria. Os brasileiros acabaram de sofrer 7-1 da Alemanha. Vergonha. Até foi bom que não é mais o país do futebol, agora vai crescer. Mas eles começaram a fazer graça, uma maioria com aquilo. Piada. Eu falei, gente, o brasileiro tem uma capacidade de adaptação e superação impressionante. Às vezes até irrita, porque qualquer coisa eles já fazem uma piadinha e não dão muita importância. Mas talvez pelas frustrações de se desenvolver num país com muitas necessidades. Um país magnífico destinado à pátria do Evangelho, mas que está sendo perturbado por alguns indivíduos menos desenvolvidos espiritualmente. Mas com oração, com alegria, nós também brasileiros vamos conseguir superar esse problema. Mas é possível ser feliz como? Saindo de dentro de nós mesmos. Sempre que ficamos rodando em torno de nós mesmos, quem explica isso muito bem é o querido Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. E o Céu e Inferno de Kardec, que é um compêndio de casos, como a Clara que fica rodando em torno dela mesma, só se ama, quer dizer, nem se ama, não amou o marido, não amou os filhos, e ela se vê num deserto. E vem pedir auxílio, porque ela tem fome, está cansada, porque ela é muito materializada. Vem pedir auxílio na Sociedade de Estudos Parisienses. E os avaros de Saint-Exupéry, o bêbado de Saint-Exupéry, cada um construiu o seu mundinho e se fechou.
E na história da galinha e a águia, de um camponês, lembrada por Leonardo Boff, a história é a mesma. A coitadinha da galinha foi convencida de que era uma galinha. Ficou fechadinha no quintal, feliz de ganhar uns milhozinhos jogados para ela. E a partir daí ela atrofiou suas capacidades espirituais e intelectuais. Era uma águia preciosa, mas virou uma galinha tonta. Até que o amigo do camponês pediu licença para educar a galinha e convencê-la de que ela era uma águia. E depois de muito esforço conseguiu. É o esforço dos amigos espirituais e do Mestre Jesus nos dizendo: sois Deus e sois luzes. E nós, não, eu sou um espírito inferior, eu sou um espírito que eu mereço umbral, eu mereço sofrer. Dá-lhe sofrimento, construiu. Então, eles lutam para nós compreendermos que somos magníficos, que somos deuses, que somos luz, que as dimensões luminosas nos envolvem, nos aguardam, e que construímos aquilo que desejamos. O que vamos construir? A cada dia um passo. Hoje vamos construir nossa felicidade. E realmente vamos aprendendo a construí-la. De outras vezes o indivíduo pensa: ai, como eu vou ser infeliz hoje? E vai conseguindo, embora muitas vezes de forma inconsciente, construir sua infelicidade. E de outras vezes a sogra, coitadinha, é muito difamada. A sogra levanta sobretudo na Arábia Saudita e diz: como eu vou tornar minha nora infeliz? Mas na medida em que ela tenta tornar a nora infeliz, a infelicidade cai nela também. É um processo que nos faz compreender que só amando o próximo como a nós mesmos, trabalhando para que o próximo seja feliz, conseguimos a nossa felicidade. Eu conto sempre o caso daquela oradora espírita que orava para o marido morrer. E um dia ela veio pedir para mim, eu fiquei boba olhando. Bonitona, tá no mundo espiritual. Que você vai ver, só contar a sua história, você já não é essa, é outra. Agora você está maravilhosa. E ela veio me explicar porque o marido precisava morrer, para ela ficar rica e ajudar o próximo. Eu pensei, bom, se ela acha interessante, tanto ela rezou, tanto ela pediu oração para o marido morrer, que ela desencarnou depois de 5 anos. E o marido continuou por muitos anos. Eu falei, do lado de lá, ela está dando tanta risada, errei. Como ela era muito bem-humorada, acho que ela continuou bem. Ela falou, bom, errei, agora vou acertar. Mas quer dizer, uma pessoa coloca a possibilidade de auxiliar o próximo, a sua felicidade, na morte do coitado do marido, deixa ele viver de suas experiências. E não deu certo, porque ela iria antes do que ele. Fé humana e divina, a fé. A fé é a consciência da nossa força interior, a fé humana. Mas a fé divina é a consciência da força de Deus. É aquele salmo que eu amo: o Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse na corredor escuro da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. A fé divina, a fé na inteligência suprema do universo, que pode transformar situações desagradáveis em agradáveis. A fé no auxílio dessa espiritualidade superior. Luzes puras que nos envolvem, que velam por todas as fases da nossa vida. Eles falaram a Kardec, aos espíritos, a equipe do Espírito da Verdade, que olhariam até por suas necessidades econômicas, por suas necessidades físicas, facilitando a divulgação do Espiritismo pelo grande missionário. Ah, mas Kardec é um missionário. Mas todo ser humano é a semente de um futuro missionário.
Todos fomos criados simples e ignorantes por Deus, e somos profundamente amados e respeitados pela inteligência suprema do universo. Paulo falou em relação à ressurreição. Se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. E podemos falar em relação ao auxílio espiritual. Se Kardec teve esse auxílio, todos nós temos o auxílio espiritual, palpável quando permitimos, sentindo o auxílio de uma forma que nos deixa às vezes até envergonhados, por tantas vezes termos duvidado do amor da espiritualidade superior por nós. Eu brinco que assim como amamos nossos bichinhos de estimação, nosso cachorrinho, nosso gatinho, eles nos amam de uma forma muito mais intensa. E quando permitirmos, é necessário haver a ligação consciente, eles nos auxiliam em problemas profissionais, físicos, espirituais, econômicos. E de repente, como diz um livro de André Luiz, o problema viria só até um determinado ponto. Se o indivíduo suportasse com classe, o problema seria afastado. E é isso que nós sentimos. O problema de Nelson Mandela veio até determinado ponto. Quando Deus determina que acabe, acaba. O problema do nazismo veio até um determinado ponto. O Hitler parecia invencível e de repente ele virou pó. A fé divina nos faz acreditar que uma força superior tudo rege, tudo resolve e todo mal é afastado. A casa espírita é nosso oásis de reconforto. É a enxertia divina que se faz, as luzes que se implantam em nosso coração, a alegria de viver. Evangelho no lar é levar a luz para dentro do lar. Ou cuidar do corpo e do espírito. Está meio cansada? Vá no médico, faça os exames necessários. Exame de sangue, todos que forem pedidos. Vamos cuidar do corpo e do espírito. Mas a perseverança na casa espírita em primeiro lugar. Ocupar bem as horas livres. Boa leitura, músicas, amigos, bons filmes, teatro. As horas livres também são direito do homem. Pensar bem, agir bem. Aceitar desafios. Nós procuramos fazer aquele, como chama, Sobuco, um livrinho lá com um desafio japonês. Vejo muita gente fazendo desafios apresentados na internet. Agora os desafios da vida ninguém quer, começa a chorar feito um bebê de 6 meses, assim não dá. E compreender a finalidade da existência, que é o desenvolvimento espiritual, que é a capacidade de desenvolver as nossas habilidades, entre as quais a habilidade de ser feliz. Obrigada. Antes das perguntas, a amiga ali vai recitar também. Pedro, não, é ela que vai terminar. Então, não sei se você vai querer parar da pausa. A felicidade. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e envelhecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a fomos, e nunca pomos onde nós estamos. É linda, né? Então vamos colocar a árvore dourada em nosso coração. Primeiro um arbustinho, que vai crescendo até ficar uma árvore enorme, um carvalho.
que faz com que vivamos com alegria e com fé humana e divina. Obrigado. Perguntas alguém tem? Tem uma canção também que diz que se você quer a felicidade, livre-se da vaidade, do orgulho e do rancor. A felicidade é possível nas coisas mais simples da obra do Criador. Perfeito. Me lembrou muito bem a história da Branca de Neve e a madrasta que ficava se comparando com a Branca de Neve. Espelho, espelho meu, haverá alguém mais bela do que eu? E mergulha numa infelicidade profunda. Pensamentos menores nos ligam com as sombras. Muito bem lembrado. O rancor, a falta de leitura boa, a falta de comparecimento na casa espírita. Eu trabalho na desobsessão da André Luiz, mas eu digo, eu vou trabalhar não só pelo próximo, também pelos meus obsessores. Todo mundo os tem. Então é um trabalho contínuo que vai continuar através de várias encarnações. Eu disse que ele não deve procurar a felicidade, e sim procurar a infelicidade, combater a infelicidade. Isso. Combatendo a infelicidade do próximo, ele cria a sua felicidade. Porque a infelicidade é uma coisa natural, a felicidade é uma coisa natural da gente. A infelicidade que ele deve procurar os pontos onde elas estão e combater. É verdade, muito bem pensado. Eu vi chegando do lado, ele falou duas frases, eu achei bonito, uma coisa que eu achei, papai, eu estou desvibrado no mundo espiritual. E falou assim, meu pai, a mãe dele deu uma palestra de felicidade. Aí ele falou, ele fala para a mãe que a felicidade é o amor que se dá. E realmente, a gente só é feliz quando a gente faz feliz alguém. É verdade. Analisando os que foram felizes, Francisco de Assis, nós vemos que ele passou pela vida só distribuindo amor. Ele se esqueceu dele mesmo. Que merecimento receber duas frases lindas do seu filho, parabéns. Que estado lindo que esse espírito está. Felicidade é o amor que se dá. É como alegoricamente Jesus espalhando sementes, né? E um espírito modelo de homem ideal, profundamente feliz. É interessante nós espíritas, quando eu, por exemplo, eu estou precisando de sintonia, O senhor está bem, tá? nunca adoeci, né? Então a gente, na ignorância, né? Um dia vai vir, né? Calma. Aí a gente vê, Chico falou, tem uma frase que eu acho linda, eu sei que quando vem esse pensamento, eu penso nisso, né? Chico falou assim, quando a justiça divina te procurar para o acerto de conta e te encontrar trabalhando de bem, ele pede a misericórdia divina para que tenha um tempo determinado para você. Então o bem realmente, ele cobre uma multidão de pecado e te dá mais saúde física e espiritual. Isso, perfeito. Eu tenho uma tia, Maria de Lourdes Anhaia Ferraz. Ela está com 89 anos. A mãe morreu, minha mãe e meu pai que criaram. Uma criatura linda, alegre, anda, canta, ri, toma conta da casa espírita, ajuda na faxina, vai fazer o trabalho de banco. Nós falamos, a Lourdes é um ET, porque ela é forte. E ela levanta, ela é freira reencarnada, provavelmente. Hoje espírita fanática, mas era freira. Ela levanta, ela pega a roupinha dela e vai lavar no tanque. A minha irmã fala, tia, põe na máquina. A máquina não lava direito. Aí outro dia uma novidade, ela falou, ai filhinha, eu venho aqui comer um mamão, eu peguei uns mamões lindos no mamoeiro de Helena. Eu falei, Lu, como você pegou esse mamão? Imagina, como eu sempre fiz, pus uma escada, subi e peguei. Falei, Lu, eu vou aí, eu te amarro. Pelo amor de Deus, agora você não está em idade de ficar subindo escada. Se você cai, Lu, quebra alguma coisa, para com isso. Ela prometeu, mas eu duvido da promessa. 89 anos, é uma menina.
Não por fora, por dentro. A doutora Rita Levi, uma neurocientista, estava com 100 anos, 105, morreu ano passado. E ela dizia: eu estou com mais de 100 anos, meu cérebro tem 20 anos, porque eu nunca deixei que meu cérebro se atrofiasse. Ele falou, eu viajei, porque sabe que a cura depende hoje disso, da gente se conhecer e se modificar e se aperfeiçoar. Isso! As palavras tão lindas. Eu sou o leite que fortifica o fraco, sou o clarim tocado ao amanhecer. Não procureis algures consolo que ninguém poderá vos dar. Os fracos, os necessitados são meus filhos prediletos. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E é verdade. É lindo. Que irmão maravilhoso, hein? Que nos suportar através de 2000 anos não é fácil, não. Mais alguma pergunta? Então, só vou lembrar uma poesia. Eu adoro poesia. Pena que eu não consiga guardar todas. Mas eu interpreto agora. As duas cidades de Mário Quintana. Se alguém subir aí, pode declamar. Existem duas cidades. Uma escura e triste, existem ratos, dor, doença, e seus habitantes se arrastam pelas suas escuras. Ah, diz o poeta, outra cidade é linda, azul e dourada. Um sol maravilhoso a ilumina. Não existe guerra, não existe ratos, não existe dor. Os seus habitantes cantam hinos de glória ao Senhor. Mas, diz o poeta, não existem duas cidades. Existe uma só cidade, com duas dimensões, e cada um se coloca na dimensão que lhe é própria. Que Mário Quintana receba a nossa abraço.